noite, que alegria, estamos juntos mais uma vez para aqui, com você, tocarmos o Max Esportes, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre aqui, 8 da noite, repeteco meia-noite e quarta-feira, às 6 da manhã. É muito bom, a semana passa rápido e o nosso encontro acontece. Muita coisa boa, muita coisa interessante no programa. Rapaziada, o programa não está fraco, não, tem novidade, tem estreia hoje de esporte olímpico também. Olha só, além do basquete, do vôlei, do correspondente internacional, futebol português, Dia Games, está chegando também agora o judô, um dos esportes mais vitoriosos do Brasil em Olimpíada. E a nossa Mel Garcia estará tocando o quadro de judô com a gente aqui no Max Esporte. Sempre num oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De ACM é muito mais que uma academia. TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E restaurante Oiximênias, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Com esse apoio de primeira, campeoníssimo, fazendo o programa comigo, os meus mosqueteiros, sempre às terças-feiras. Olha ele, Otávio Bocão, Sérgio Américo, Carlos Borges e ele, Jorge Ramos. Bacana, galera. E você já sabe, primeira parte do programa, abrindo com ele, já é uma tradição do Max Esporte, a tradição de Jaime Luiz com o futebol português. Meu querido amigo Daniel Vanderlei, bote na tela ele, Jaime Luiz, o que sabe o que diz, sempre elegante, sempre bem tratado, o rei de Porto Novo e adjacências por ali, só manda ele Resende, Tatiaia, ele chegou, ó o Jaime. Então ele está chegando com a gente aqui para falar do futebol português. Tá certo, Jaime? Tudo bem, um abraço, meu boa noite a todos, os meus companheiros, vamos em frente, gente. Bom, já que ele está dando uma de Barrichello, chegando sempre em quinto lugar, mas hoje ele vai abrir o programa de novo. Fala, boa noite, meu querido amigo Octávio Bocão. Boa noite, Mazelas, meus companheiros, Jaime Luiz, desde Portugal, é uma honra. Bom, a inesperada derrota do Benfica, qual foi a repercussão dessa inesperada derrota de um Benfica que se programou para a Liga dos Campeões e não conseguiu? E aí, Jaime, o que você pode contar para a gente? Meu querido Bocão, um abraço para o amigo. É claro que não era de esperar, muita gente não gostou, mas teve que engolir a pastilha, é ou não é? O Benfica foi eliminado na Champions na fase de classificação, na pré-fase. Portanto, não chegou nem a entrar na fase de sorteio. O Benfica está agora na Liga da Europa, onde já foi finalista 2 vezes com o Jorge Jesus, eu lembro. O Benfica fez um investimento de 85 milhões de euros, comprou muitos jogadores, são 500 milhões de reais, e em 30 dias tinha que montar o time. Veio a pandemia, atrapalhou tudo, mais uma vez, a UEFA antecipou o início da nova Champions, e o resultado é que muitos clubes nem conseguiram armar o time. Portanto, o Benfica deixou de ganhar, perdeu aí o prêmio de presença, que era 40 milhões de euros, 240 milhões de reais, é dinheiro que era para investir na compra de mais jogadores e para, enfim, não ultrapassar o que era permitido. Não pode ultrapassar o que é permitido. Gostei dessa frase final, Jaiminho. Olha só, Carlos Borges, fala, Sandro Vral. Boa noite, meu querido Mazela. Falando nos 70 anos da televisão brasileira, eu tenho que parabenizar o nosso Ricardo Mazela, um ícone da TV brasileira. Aquele abraço, parabéns pela camisa, bonita camisa também. A todos também do Max Esporte, aquele abraço. Então, o Flamengo está em crise, mas o Benfica não tem dinheiro. O Bruno Henrique e o Gerson vão ou não vão para o Benfica, hein, Jaime Luiz? Boa noite. Bom, boa noite, um abraço, Borges. Você sempre com novidades. O Benfica não tem dinheiro, não é bem assim. O Benfica tem dinheiro. O Benfica está até vendendo um jogador, para você ter uma ideia, está a ser vendido nas próximas horas, um brasileiro que foi artilheiro, o Vinícius, do Campeonato Português, por 45 milhões de euros. Para quê? Para investir nos 2 jogadores. Isso, houve uma reação do vice-presidente do Flamengo, lá no Equador,
em que ele disse que vai sentar na mesa com o Benfica para discutir. Ora, se ele já admite sentar na mesa, meu amigo, é porque vai ter negócio. Eles vão fazer negócio. Os dois jogadores, o Bruno Henrique já não joga 2 jogos, não vai jogar esse jogo. No último ficou na reserva, anda com a cabeça perturbada. Também o próprio Gerson, o pai dele, está forçando a barra, e isso vai facilitar e muito a venda dos 2 jogadores, é o que conta a imprensa portuguesa também. Perfeito. Sérgio Américo, fala, meu garoto. Boa noite. Boa noite para você, Mazella. Boa noite para os telespectadores ligados no Max Esporte. E, é claro, boa noite para o meu amigo Jaime Luiz. E, Jaime, a gente sabe você sempre muito bem informado. Então, naquele pacotão europeu, mais notícias aí do futebol além-mar, meu amigo. Meu querido Serginho, aquele abraço. A grande novidade da semana em matéria de compra de jogadores e de venda foi um jogador português que jogou contra a Croácia, foi a grande sensação no lugar do Cristiano Ronaldo, fez um gol e deu 2 passes, 2 assistências para gols, chamado Diogo Jota. Diogo Jota, 23 anos, joga no Wolverhampton, dirigido pelo português Nuno Espírito Santo, é o técnico do Wolverhampton, da primeira divisão da Inglaterra, e ele foi comprado pelo Liverpool a pedido do Klopp, que o observa há muito tempo, e custou 43 milhões de libras, ou seja, 50 milhões de euros, ou seja, 300 milhões de reais. Portanto, esse foi o grande negócio da semana. O brasileiro Alex Telles, que foi convocado agora pelo técnico Tite para a seleção brasileira, vai ser negociado pelo Futebol Clube do Porto com o Manchester United. Há uma lei que vocês sabem que é, o jogador atinge 30 anos, tem que estar livre. Renova ou não renova, se não quiser, depois fica livre. É o caso do Alex Telles. O Porto está tentando arrumar aí um dinheiro, eu acredito que vai vender por uns 30 milhões ou 40 milhões, até porque ele fez os 2 gols do Porto contra o Braga. É um jogador excepcional, tanto é que foi chamado agora à seleção brasileira. O brasileiro Vinícius, como eu já adiantei, vai ser vendido. Ele foi o bola de prata, o artilheiro do Campeonato Português, pelo empresário que é o mandatário dele, que é o empresário do Cristiano Ronaldo. O Futebol Clube do Porto vendeu o brasileiro Soares para a China, ao Tianjin. Pega o bagulho enquanto o Jorge Ramos faz a 4ª pergunta para você. Muito Fala, bem. Danilo. Mazella, Tem mais tudo bem? 2 notícias rápidas. Daqui a pouco você responde, já. Faz a pergunta, Jorge. Tá bom, olha só. Bom, boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, Bocão. Boa noite, Sérgio Américo, Carlos Borges. Boa noite também a você, Jaime Luiz. Ô, Jaime, o campeonato português, ele já começou, né? Já está em andamento, né? Começou na sexta-feira passada, quando o Benfica fez a abertura do certame e venceu por 5-1 a equipe do Famalicão. O Famalicão, eu recordo, ano passado, andou vencendo o Porto, andou vencendo o Benfica, fez um grande campeonato, foi 5º colocado no campeonato, mas perdeu para o Benfica, perdeu porque o Benfica realmente jogou o que deveria ter jogado contra o PAOK. O Cebolinha barbarizou, enfim, o time jogou muito bem, mostrou ser um time muito ofensivo e deixou muita esperança. O Futebol Clube do Porto jogou no sábado, o atual campeão perdia por 1-0 para o Braga, mas conseguiu virar o jogo para 3-1 com uma grande atuação do Alex Telles, como eu já informei, com 2 gols. O jogo do Sporting, que é outro concorrente ao título, contra o Gil Vicente, não aconteceu, já que depois de um teste a coronavírus feito com antecedência, o teste deu um negativo em 16 jogadores, 8 de cada lado. E então tivemos que transferir o jogo para outubro, será dia 17 de outubro. É isso aí. Bom, então o teste deu positivo, porque se desse negativo, todo mundo ia jogar, né? Então é positivo, o teste deu positivo. Não. É claro, se você tem um teste negativo, você pode jogar. Não pode ter teste positivo. Exato. Então, só para esclarecer. Não, o Jaime hoje está elétrico.
Jaime hoje está impossível. Jaime hoje está serelepe. Serelepe. Olha aqui. Esse aqui tá o puxa-saco. Baixou o Jorge Ramos da semana passada dele. Olha aqui, ó. Rapidinho, Sérgio. O telespectador tem uma pergunta para Jaime, não é isso? É verdade. É o nosso querido telespectador, o Jefferson Augusto, da cidade de Nazarezinho, na Paraíba, grande rubro-negro. Ele pergunta para o Jaime o seguinte: há eleições no Benfica mês que vem. Ele quer saber se o candidato de oposição tem chance de ganhar, porque, na visão desse torcedor, se o candidato de oposição no Benfica vencer, aí o Jorge Jesus poderia ser demitido do Benfica e voltar para o Flamengo. O que você pode dizer para o nosso telespectador, o Jefferson Augusto de Nazarezinho da Paraíba, meu amigo Jaime? Olha, um abraço para ele. O que eu posso dizer é que não há nenhuma chance do Jorge Jesus voltar. Isso porque ele sofre tremendamente pressão por parte da família, que não quer, e como também o contrato dele não permite, nem permite ser demitido. Isso é já próprio do Benfica. O Benfica vai respeitar, só se fosse numa outra situação, mas nessa situação não. E até porque o atual presidente é franco favorito. Nas pesquisas que foram realizadas, ele vai ganhar com uma certa tranquilidade. Então, levando o Bruno Henrique e ainda o Gerson, aí fechou a tampa do caixão. É certo, então. Jaime, fica com a gente aí, dá sequência no programa aqui, muita coisa para acontecer. E depois do nosso querido Jaime Luiz, hoje tem estreia no programa, hoje tem muita coisa, hoje está demais, o programa está cheio, está robusto com novidades. A estreia do judô, O Jorge Ramos foi faixa preta, o Carlos Borges faixa roxa, o Sérgio Américo foi faixa verde e o Bocão é faixa branca. Jaime Luiz Não. judô. Quem chega agora para falar de judô, parabéns, seja bem-vinda, é ela, a nossa querida Mel Garcia. Mel, um beijo, seja bem-vindo, e o judô estreando no Max Sport. Olá, eu sou Mel Garcia e a partir de agora eu vou trazer para vocês as notícias do judô. Você sabia que o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos? Pois é, são 22 medalhas no total, sendo 15 de bronze, 3 de prata e 4 de ouro. O último deles foi com a atleta Rafaela Silva, do Instituto Reação, que foi campeã olímpica em casa nos Jogos Rio 2016. A Federação Internacional anunciou no último dia 28 de agosto o retorno das competições que valem pontos para o ranking olímpico. As 3 primeiras etapas desta volta já têm data marcada para acontecer. De 23 a 25 de outubro, teremos o Grand Slam de Budapeste, de 11 a 13 de dezembro, o Grand Slam de Tóquio, e em janeiro de 2021 vai rolar o World Masters no Catar. E a seleção brasileira está há praticamente 2 meses em regime de concentração em Portugal, onde a pandemia do coronavírus, desde então, já apresentava um baixíssimo nível de contaminação. E no dia 26 de setembro, no próximo sábado, os atletas brazucas entrarão no tatame para disputar a Taça Kyoshi Kobayashi, organizado pela Federação Portuguesa. Esse evento não vale ponto para o ranking, mas servirá como preparação para o retorno do circuito mundial. Essas foram as notícias de hoje do mundo da arte suave. Na próxima semana, vamos falar mais sobre a preparação dos atletas que estão de olho na vaga olímpica aqui no Max Esportes. Soromadê, até lá, Mazela! Valeu, Mel. Vocês gostaram, galera, da Mel com judô aqui no programa? Só uma retificação. A faixa do seu Bocão é faixa rosa. Não é faixa faixa de pedestre. Os amantes da bola laranja chegando, se informando, porque ele sabe tudo de basquete. Fala, Biguzinho. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Max Sport para uma dica do basquete. Hoje eu quero falar sobre a defesa box on one, ou seja, 4 jogadores marcando por zona e um jogador marcando individualmente um atacante. Nós vimos na série do Lakers contra o Houston
que várias vezes o Rajon Rondo marcava o Harden individualmente, enquanto os outros 4 companheiros marcavam por zona. Isso quando o Westbrook não estava na quadra. Neste vídeo que vocês estão vendo, mostra a equipe do Toronto Raptors marcando Stephen Curry individualmente, o Van Fleet, para que os outros 4 atacantes do Golden State tomem as decisões do que fazer no ataque. É uma defesa muito difícil de se jogar contra ela, que institui uma fechada no garrafão para dominar o rebote e partir para o contra-ataque. Então, técnicos de basquete, fica a dica. Eventualmente, quando vocês jogarem contra uma equipe que tenha um jogador dominante, podem utilizar essa defesa para facilitar o contra-ataque e o rebote defensivo e obrigar a outra equipe a sair do seu ritmo de jogo que normalmente eles gostam de jogar, tá bom? Nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Bigu. Continuamos nas quadras. Saindo da cesta, vamos para a rede. Do basquete para o vôlei, da bola laranja para a bola colorida. E a nossa princesa agora divide o reinado com a Mel Garcia. A você mora no nosso coração, Maíra de Assis. Olá, Mazelo, olá a todos do Max Sport. O vôlei do Brasil continua seus primeiros testes com a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e a sequência do Campeonato Paulista no masculino. Enquanto isso, no exterior, a Federação Internacional de Vôlei decidiu cancelar o Mundial de Clubes por causa da pandemia de coronavírus. As sedes seriam Itália e China, e o Brasil tinha 2 times classificados, o Minas no feminino e o Cruzeiro no masculino, ambos campeões do torneio sul-americano. E voltando para o Brasil, o Campeonato Paulista realizou sua segunda rodada. O Taubaté Funvic, atual campeão e favorito ao título, estreou vencendo com tranquilidade o Vedacity Vôlei Guarulhos por 3-0. Vale lembrar que o time de Guarulhos ainda não conta com seu principal jogador, o ponteiro medalhista olímpico Thiago Alves. Já o vôlei Renata se manteve invicto, ganhando o vôlei 1 Itapetininga por 3-1. E nas areias de Saquarema, Ana Patrícia e Rebeca foram as grandes campeãs da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, vencendo a dupla Ágata e Duda. A final foi realizada entre os times classificados para as Olimpíadas de Tóquio, numa disputa acirrada que chegou ao tie-break. O campeonato ocorreu no Centro de Desenvolvimento de Vôlei e foi inspirado na bolha da NBA, realizada na Disney nos Estados Unidos. A versão masculina da etapa também se realiza nos mesmos moldes entre 24 e 27 de setembro. Em alto nível e com responsabilidade, o vôlei brasileiro volta a funcionar, mas seguindo os protocolos de saúde para garantir o bem-estar de todos, dentro e fora do esporte. Por hoje é só, Mazelo, e eu passo a bola para você. Tchau! Valeu, querida. Beijo carinhoso para você. Mel e Maíra, agora a dupla MM aqui do Max Sport. Falando agora de games, aquela hora tão esperada do games. Paulo Bizarro chegando com o lançamento do PS5, Liga Brasileira Free Fire, história dos games. Paulo Bizarro, chegue mais com o games. Olá! Confirmadíssimo o lançamento do novo PS5 para o dia 19 de novembro aqui no Brasil, com valores variando entre R$ 4.500 e R$ 5.000 para a versão com Blu-ray. O console já é um sucesso nas pré-vendas nas lojas especializadas e está esgotado em vários lugares. Impressionante! É um novo sucesso que vem aí. Na Liga Brasileira de Free Fire Série A, gangorra sobe e desce entre Santos e Flamengo. No sábado, na 9ª rodada, o Flamengo tomou a liderança, retomada pelo Santos no domingo, que agora está na primeira colocação, seguindo de Black Dragons a apenas 1 pontinho de diferença do Flamengo em terceiro, e o campeonato pegando fogo com o Cruzeiro crescendo, God também fazendo grande campeonato, vai pegar fogo, pega fogo Cabaré.
Na história dos games de hoje, para os amantes dos jogos de tiro em primeira pessoa, como Valorant, Call of Duty, CSGO, Free Fire, eu vou trazer o jogo Doom, que revolucionou esse mercado com gráficos incríveis em 3 dimensões, um labirinto 360 sensacional, passagens secretas, elevadores que sobem e descem e um incrível arsenal em que você começava com revólver, só seus punhos, e ia adquirindo serra elétrica, carabina, aquela arma de plasma, é incrível, BFG 9000, Big Fucking Gun lá nos Estados Unidos, ou a bola de fogo aqui no Brasil que destruía tudo. O jogo foi lançado em 93 e revolucionou o mercado, inclusive com jogos em rede, que você podia enfrentar junto com seus companheiros ou então lutando entre si. O jogo deu origem a vários outros, como Raven, Heretic, Quake e todos os outros que vemos hoje. É incrível, praticamente foi lançado para todas as plataformas por causa da sua capacidade gráfica revolucionária, como eu disse, e até hoje faz muito sucesso no Nintendo Switch, em todas as plataformas conhecidas. É um jogaço e é para você se divertir com ele. Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau! Muito bem, Paulinho. Você tem que dar o troco nesses sacanas. Ficam pegando no seu pé essa camisa linda com o escudo do Capitão América. Eles não sabem nada. Não sabem nada. O escudo tinha que passar em cima de vocês, cara. Vocês são os brincalhões. Aquele escudo do Capitão América. Grande ídolo lá das Américas, o Capitão América. Só podia ser da América, não da China. Ô, cabecinha! Ô, cabecinha! Paulo César Oliveira, direto da Europa. O programa não é fraco, não. Correspondente internacional, futebol português, agora com judô, basquete, vôlei, games. Chega mais, Paulo César Oliveira. E chegamos à fase mais importante, a fase decisiva, que vai definir as 6 últimas equipes classificadas para a fase final da Champions League. Os 32 que vão compor, então, 8 grupos com 4 equipes cada um. Já temos 26 classificados, 8 dos quais são cabeças de série. Os últimos 6 saem dos confrontos em playoffs, disputados a partir de hoje à noite. Os jogos são os seguintes. Em Praga, a equipe do Slavia enfrenta os dinamarqueses do Midlands. No outro jogo da noite, em Israel, o Maccabi recebe aos austríacos do Red Bull. Para amanhã, mais 4 jogos completam então esses playoffs. Aqui na Bélgica, o Rennes enfrenta os ucranianos do Dinamo de Kiev. Um grande clássico jogado em Atenas. O Olympiacos recebe os cipriotas do Omonia. Os algozes do Benfica jogam em Krasnodar. Krasnodar recebendo a equipe do PAOK de Salônica. E no último jogo, os noruegueses do Molde recebem os húngaros do Ferencváros. Tudo isso será realizado entre hoje e amanhã. Semana que vem a segunda mão e no dia 1º de outubro saem então os sorteios finais para a definição dos grupos. Os jogos começam a partir do dia 20 de outubro. Este ano, mais compactos devido à pandemia e com mais dificuldades também em relação às datas, mas prometendo muitas emoções e algumas novas equipes que pela primeira vez terão a oportunidade de participar da fase final da Liga dos Campeões. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira. Obrigado, Paulinho. Paulinho que tem grandes discussões no nosso grupo do WhatsApp com Carlos Borges, com Jaime Luiz, com Sérgio Américo. Sérgio Américo não, com Bocão, com Jorge Ramos. Comigo também Paulinho, não. um beijo carinhoso para você. Bom, fechando o primeiro bloco, lembrando que daqui a pouquinho teremos o jornalista, escritor, grande amigo, grande profissional, respeitadíssimo, Roberto Sander, com a gente aqui, conversando sobre as coisas do futebol, ao lado de Daniel Pomeroy, que vem falar de arbitragem, os problemas acontecidos, hábitos para a semana, enfim. O programa está imperdível, está demais, e eu conto com vocês aqui na TV Max. Porque na TV Max, você sabe, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max.
os nossos encontros de todas as terças-feiras. Graças a Deus, a semana passa rápido para que a gente possa conviver e trazendo alegria, informação, diversão, conteúdo, jornalismo para você aqui no Max Esporte. Sempre com o oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. ACM é muito mais que uma academia. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Olha só, depois do primeiro bloco bem agitado, vamos para o segundo bloco falar das coisas do futebol. Comigo, os mosqueteiros sempre presentes. Está aí o nosso Bocão, conhecido como Bocão 1140. Carlos Borges, conhecido como Carlos Borges 11:30. Sérgio Américo, sempre preocupado com a internet. E mandar um beijo especial para a nossa Joana, filha do Jorge Ramos, que ontem completou mais um aniversário. De toda a equipe, Joana, um beijo, um beijo, um beijo. Papai, faça as honras da casa aí para Joana. Super legal, né? Joana fazendo aniversário, comemorar a vida, é fantástico. Ela que me deu um neto lindo e alegria, saúde para ela. Neto lindo e extremamente esperto, que já fez comigo o programa lá na Rádio Nacional, no Mundo da Bola. O moleque deu um show. Esse moleque é gênio, hein? Moleque é gênio. Não puxou o Jorge Ramos. Não puxou o moleque é nota 10. É nota 10 esse garoto. O único problema é que ele está sendo influenciado para ser botafoguense quando um cara inteligente deveria ser tricolor. Mas isso é outra história, outro papo. Vamos em frente. Olha aqui. Já botou a camisa do Flamengo. Tá certo, então. Coitado, cara. Deus me livre. Olha só. Vai ganhar muito Bota título, na linha, coitado, vai cair para Daniel segunda. Vanderlei, o papai da Isabela, né, Vanderlei? Deixa eu falar errado aqui. Da Isadora. Que Isabela? É Isadora, não é isso, Vanderlei? Isadora. Isabelle. Eu troquei tudo. Vanderlei, desculpe, achei... Tá complicado hoje, hein? A idade chega ao problema. Isso porque é tricolor inteligente, né? Isso é questão de memória, o seu... Vai falar seu... Bom, bota o Daniel Pomeroy na linha com a gente aqui. Vamos... Dani, programa descontraído, alegre, um pegando no pé do outro, um sacaneando o outro, dá bobeira, vagabundo, deu bobeira, dançou. Olha só, daqui a pouco o Roberto Sander deve estar com a gente, problema de conexão. Nosso querido jornalista e escritor Roberto Sander, para brilhantar ainda mais o programa. Assim que for resolvido o problema de internet, com certeza ele estará com a gente aqui. Daniel, forte abraço, hein? Não é o Vanderlei. Vanderlei é campeão em tudo. Esse é campeão da vida. Foi bonito, hein? Campeão da vida. Boa noite para você, Daniel Pomeroy. Boa noite, Mazela, Bocão, Sérgio Américo, Jorge Ramos e meu querido amigo CB. Muito mais você, Carlos Borges. Você vai cumprimentar o teu xará que te bota no ar? Deixa de ser puxa-saco. Calma. Você me interrompeu. Nosso Daniel Vanderlei, o pai da Isabelle. É isso. Gostei, é isso aí. Olha só, final de semana, rodada aconteceu, alguns jogos, e sempre problema com o VAR. O jogo do Botafogo com o Santos, Jorge Ramos, o que você achou? Em rápidas pinceladas. Olha, o Santos sobrou, merecia a vitória. Teve muito mais categoria. Botafogo, não sei se a cabeça estava no jogo da Copa do Brasil com o Vasco, não sei se tem relacionado com atraso de pagamento. Sei que o Botafogo foi pífio, né? Agora, teve um detalhe que o Daniel vai comentar, que foi a expulsão do Caio Alexandre, e depois ele retornou. Mas isso é papo para o Daniel. Mas o Santos sobrou. O Marinho sentou no meio de campo e ficou conversando com ele mesmo. O Santos teve a oportunidade de fazer e não fez. Agora, um se destacou na partida, que foi justamente o Gatito. Mais uma vez, o Gatito é o grande nome do Botafogo, é o melhor goleiro, sem dúvida nenhuma, em atuação no futebol brasileiro. Ô Bocão, em relação a esse jogo, Botafogo e Santos 0-0, você acha que a poupar ou alguns desfalques atrapalhou o Botafogo no seu desempenho? Até porque são jogadores, eu concordo com você, mas até porque são jogadores que não vêm constantemente jogando. Então, acho que ele teve que experimentar para poupar alguns jogadores para o jogo contra o Vasco amanhã, que é importantíssimo para o Botafogo. Agora, é um ano atípico, né? Em todos os segmentos, né? Não só no futebol, mas em todos os segmentos de trabalho.
principalmente nos esportes coletivos. Então eu acho que o Santos sobrou, mas a nível de resultado seria interessante o Botafogo ganhar o jogo. O Botafogo, se faz um gol, sai com 1-0 com o Santos jogando muito melhor, no qual se destacou, como o Jorge Ramos falou, o Gatito Fernandes. Então não dá para você associar hoje o nível de desempenho com o nível de resultado. Você pode jogar mal hoje, como vai acontecer em outras partidas, e ganhar o jogo. Eu acho que o mais importante hoje é o Botafogo ter um resultado. Jogar bem não consegue ainda, mas tem um jogo dificílimo amanhã contra o Vasco, um jogo bastante equilibrado. A gente vai falar no terceiro bloco sobre os jogos da semana. Daniel Pomeroy, na sua participação primeiro, o Jorge Ramos citava o lance da expulsão. Agora, oficialmente, meu boa noite. A arbitragem, como é que foi desse jogo de Botafogo 0, Santos também 0? Boa noite, Mazela. O José Mendonça da Silva Júnior, acho que ele foi exagerado na aplicação do cartão vermelho para o jogador do Botafogo. Foi corretamente chamado pelo ato de vídeo, reviu o lance no monitor e voltou atrás com personalidade. O lance era para cartão amarelo e não para cartão vermelho. Perfeito. Nesse ponto, até o VAR sendo bem aplicado funciona. Fala, Borges. Só um detalhe, nessa jogada do Caio Alexandre, teve um cartão amarelo para o Gatito. Anula-se também o cartão amarelo por reclamação do Gatito ou não? Não. Só cancela o cartão amarelo aplicado ao vermelho ao atleta, porque ele foi expulso de modo equivocado, volta atrás o ato. Mas o cartão amarelo aplicado pelo Gatito, não. Nenhuma penalização disciplinar é apagada durante o jogo. Serginho? Não, eu queria, se você me permite, Mazela, acrescentar só 2 detalhes a esse jogo Botafogo e Santos, já que você conversou com o Bocão e com o Jorge sobre esse assunto. Queria dar só um comentário breve. 2 questões. Primeiro, o Paulo Autuori eu conheço muito bem, trabalhei com ele no Flamengo, no Botafogo, campeão de 95. Eu estou sentindo o Paulo Autuori sem tesão nenhuma para trabalhar como técnico. Não sei se eu estou errado, é o que eu vejo, mesmo à distância. Ele que já disse várias vezes que no Botafogo agora vai ser o último trabalho dele como treinador. Não vai mais trabalhar como técnico. Mas eu sinto o Paulo Autuori com fisionomia cansada, meio desgastado. Parece que não tem muita tesão para trabalhar. E sobre o Marinho, que até o Jorge falou, ficou depois do jogo, e eu vi essa partida também, irritado com o próprio desempenho dele. Apesar disso tudo, eu acho que o Marinho foi uma ausência nessa lista do Tite, convocou para a eliminatória da Copa do Catar e o Marinho ficou de fora. Só essas questões, Mazela. Só para pegar o gancho do Sérgio Américo, Mazela, só para pegar o ganchinho do Sérgio Américo, o Paulo Autuori não quer mais ser treinador. Ele já foi bem claro nisso, parece que há uma interação aí, que ele indicou o Roger Machado para ser o treinador. Em relação ao Marinho, concordo com ele, acho que tinha que ter dado uma chance ao Marinho. Vamos falar de seleção uma outra hora, que vale a pena, a convocação para os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, e vamos em frente. Em cima da informação do Bocão, que Roger Machado pode ser um novo técnico do Botafogo, rapidinho, qual a opinião de vocês a respeito do Roger Machado? Por favor. Comum. Fala, Jorge. Para mim, é um técnico comum, minha opinião. Jorge Ramos. O Roger Machado ele teve uma passagem boa pelo Rio, mas depois ele não conseguiu mais ali destacar. Então não virou um técnico de ponta, ficou um técnico de meio. Mas nada impede de que ele faça um bom trabalho, nada impede isso. E vamos ver, eu acho que não é o Botafogo com mais, vamos dizer, experiência e mais caro, então fica o nome dele. Agora, o Paulo Autuori, eu acho que ele será um bom supervisor, já que ele não consegue mais ser treinador de futebol. Você, Serginho, a respeito de Roger Machado, se é que confirme a sua vinda para o Botafogo. Bem, o Roger, no Bahia, teve sérias dificuldades porque não contava com um material humano de alta qualidade. Meteu os pés pelas mãos, depois que o Flamengo goleou o Bahia, ele foi demitido. No Botafogo, talvez ele encontre, caso seja contratado, o mesmo cenário, porque, como se sabe, o elenco do Botafogo tem boas peças, mas é limitado. E aí, eu vou ao encontro do que foi dito por aqui, até pelo Carlos Borges. Não é um treinador de ponta, está no meio do caminho. Será que ele está preparado para encarar a pressão de dirigir o Botafogo, novamente contando com o elenco limitado?
aí a gente vai ter que aguardar. Mas não me parece também um treinador de ponta. Vai ter dificuldade no Botafogo. Você pensa assim, Bocão? Pô, na realidade, Mazela, não é oficial isso, é só uma sondagem, são informações de bastidores. Eu acho que o Roger está no mesmo estilo do Paulo Autuori. Se expressa muito bem, tem uma característica muito parecida com o Paulo Autuori. Não sei se vai ser determinante a sua vinda, se vier, para que o Botafogo evolua, mas vai ter um respeito por trás, é claro, do Paulo Autuori, que foi treinador, e vai passar um pouco as informações dele, se ele for realmente virar dirigente do Botafogo. Eu acho que pode se encaixar. Nós não temos um mercado, talvez, muito bom de treinadores experientes aí. Essa ciranda tem que acabar. Mano Menezes, Dorival Júnior, isso aí para mim acho que já deu. Fala, Jorginho, você levantou o dedinho. Não, só para lembrar que o Autuori, nesse jogo, ele deu uma entrevista muito interessante em que ele não quer ser mais técnico, e fala do futebol brasileiro e indicou Mauro Silva para ser o presidente da CBF. Achei muito interessante essa indicação dele, né, falando de todos os problemas relacionados à CBF, né, com o ex-presidente preso, tal. Achei muito interessante a indicação do Mauro Silva, que foi da seleção brasileira, grande jogador, campeão do mundo, e ele foi a indicação dele para presidir a CBF. Achei legal. Tá certo. É uma coisa diferenciada. Só lembro que o Mauro Silva, se me falha a memória, foi empresário de jogador também. Isso tem que ser levantado, porque depois vão falar, foi como o Gilmar Rinaldi assumiu o cargo de supervisor, empresário, é isso, aquilo, porque a CBF é tão mal comandada, tanta gente encana, tudo de esquisito acontecendo, então tem que tomar todos os cuidados para que nada respingue no Mauro Silva, caso o nome dele seja indicado. Daniel, quer falar alguma coisa a mais a respeito de Botafogo e Santos? Não. Só o único lance que tinha que comentar é o lance da expulsão só. Tá bom, então. Olha só, você acompanhando o Max Sport aqui pela TV Max, nossos encontros de toda terça-feira, por favor, curta, participe, dê like nas nossas redes sociais. Lembrando que todos os programas estão no nosso canal do YouTube, no Max Sport YouTube. Quer perder, quer recordar, quer ver como está se comportando o Sérgio Américo, o Jorge Ramos, o Carlos Borges, o rapaz das 11h30 ou o rapaz das 11h40, é o nosso Otávio Bocão, por favor, entre no YouTube e acompanhe os nossos programas e as nossas redes sociais. Querido Daniel Vanderlei, você como grande figura, o papai da Isabelle, isso aí, espero que esteja melhor depois do cortezinho com o Uau a semana passada. Vamos falar um pouquinho, outro jogo que teve problema, Curitiba e Vasco. Você achou a vitória do Curitiba justa, Borges? Eu achei normal, acho que o jogo foi muito parelho. O time do Vasco, da mesma maneira como o Botafogo, teve que fazer alguns ajustes, né? Não jogou com a zaga principal, meio de campo fora o Felipe Baixo e o Benítez, que vem fazendo a diferença no meio de campo, mas teve lá o Cano. Aí teve o problema de arbitragem. Eles estão reclamando questão de arbitragem. A questão do goleiro se passar da linha na hora do pênalti, tudo bem, porque é uma determinação. Mas a questão de arbitragem, um pênalti que não foi dado. É a reclamação do pessoal do Vasco da Gama. Mas o Vasco vem fazendo uma belíssima campanha. E como disse o Jorge Ramos, o Botafogo estava pensando na Copa do Brasil, que vale 3 milhões quem passar. Então, 3 milhões no caixa do Botafogo ou do Vasco será muito importante. Então, eu acho que o Vasco jogou pensando na Copa do Brasil. A opinião do Sérgio Américo a respeito de Curitiba 1, Vasco da Gama 0. Placar injusto, meu amigo Mazella. O Vasco merecia melhor sorte. Tecnicamente, foi um jogo muito ruim. Muito ruim. O Vasco deu uma melhorada no segundo tempo. O Cano é muito objetivo. A cada partida eu me encanto mais com esse jogador, porque ele torna tudo muito simples. Ele com 2 toques na bola, tendo espaço, se coloca bem, ele vai e tenta o arremate. E quase marcou no segundo tempo. Por isso, eu considero que a vitória do Coritiba foi um exagero. Quem viu o jogo como eu sabe, o goleiro Wilson do Coritiba foi a principal figura em campo. O Vasco realmente merecia melhor sorte, merecia pelo menos um empate em Curitiba. E o Benítez, tudo bem, o Benítez e o Castan foram poupados, porque a prioridade tem que ser a Copa do Brasil. A realidade do Vasco é essa, a chance de título e faturamento é a Copa do Brasil, não é o Campeonato Brasileiro. Mas o Benítez, meu amigo, faz muita falta. Fica sem criação, meio campo, dificulta na frente, e aí a derrota aconteceu
mas a meu juízo uma derrota injusta do Vasco, Mazella. Fala, Daniel. Vamos lá. Curitiba e Vasco, Paulo César de Oliveira. Houve um lance dentro da área do Vasco, pênalti que realmente ocorreu. O árbitro não assinalou, foi chamado pelo árbitro de vídeo Tiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Ele reviu o lance e assinalou corretamente a penalidade máxima. O goleiro Fernando Miguel se adiantou, foi corretamente marcado nova cobrança de pênalti. Agora, o que eu não entendi, e até agora queria saber a explicação e o porquê. Ato de vídeo chamou o Paulo César de Oliveira para ele observar um lance dentro da área do Curitiba, em que o jogador do Curitiba pisa no pé do jogador do Vasco. Lance difícil de se observar a olho nu, mas realmente aconteceu. Por que Sua Senhoria não assinalou a penalidade máxima após conferir no monitor? Tem intensidade? A regra não fala de intensidade. Se eu empurrar você com um dedo, com um braço, com uma mão ou com as duas mãos, a infração capitulada na regra 12, combinada com a regra 14, que é o tiro penal, é a mesma. E eu não entendi por que ele não assinalou a penalidade máxima a favor do Vasco. Achou que foi um toque sutil? Até eu gostaria de entender o porquê que ele não marcou o tiro penal a favor do Vasco. Bom, só uma correção, Daniel. Não é o Paulo César. Paulo César já falou. O Luiz Flávio Oliveira. Luiz Flávio Oliveira. Essa semana foi tanto... Não. Esse problema do Paulo César de Oliveira, que ele sofreu tanto com o bullying a respeito do racismo, que a minha cabeça ficou guindada nesse problema. Foi o Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo. O que o Daniel falou, vocês concordam ou não concordam? Foi pênalti, não foi pênalti? O Vasco merecia a melhor sorte, como falou inclusive o Sérgio Américo? Pênalti claríssimo, na minha opinião, pênalti claríssimo. Se o árbitro tem a chance de ir ao VAR, e é claro que ele decide, mas é claro que se houve pisão, não tem dedinho, não tem mindinho, não tem nada. Pisou, é pênalti, é dentro da área. Quiçá ele marcasse essa falta no meio de campo, tranquilamente, falta, vambora, segue o jogo, foi falta. Ali dentro da área não marcou por quê? Ele teve a chance de ir lá. O Vasco jogou muito melhor que o Coritiba, foi muito melhor no jogo, foi injustamente prejudicado pela arbitragem. E a minha preocupação justamente de Botafogo e Vasco amanhã é por causa do Cano. O Cano é muito bom jogador. Me lembra muito Túlio Maravilha. Bom, olha só, olha que piada infame. Ô Jorge, olha que piada infame. O Vasco entrou pelo Cano, então, é isso? O Vasco. Infame, horrível. A análise do Daniel Pomeroy é perfeita, eu concordo com a análise que ele fez da arbitragem. Agora, achei o jogo muito pobre, tecnicamente, muito ruim mesmo, talvez até por esse pensamento no jogo decisivo da Copa do Brasil. Agora, eu fiquei imaginando essa questão da interpretação. Enquanto tiver essa questão da interpretação, porque você vai na televisão, olha e acha que não foi. Então, vai muito da interpretação. Enquanto a decisão, a última decisão é a decisão humana, e ela é passível de erro. Não está abolido. Diminui a possibilidade do erro, o VAR, mas não acaba. Quer falar alguma coisa, Daniel? Não. Eu já explanei o correto e concordo com o Jorge. A interpretação é humana. Você tem notado que muitas vezes, na Série B, o árbitro tem tomado o poder de decisão corretamente, sem auxílio do VAR. E temos tido ótimas atuações no Campeonato Brasileiro da Série C e da Série B. Bom, na sequência, no segundo bloco, a gente sempre fala dos jogos acontecidos com a arbitragem com o Daniel, como o Flamengo não jogou, o Fluminense fechou a rodada de número 11, indo a Recife e, mais uma vez, entregando a paçoca. 1-0 para o Sport, com o primeiro tempo horroroso do Fluminense. O segundo tempo, melhorou porque o Sport cansou. E, enfim, mais uma derrota que eu jogo na conta, na realidade, do presidente, porque quem contrata, o grande responsável é o presidente que contrata. Então, quem contrata o técnico, contrata o jogador é o presidente. Pelo amor de Deus, eu não vou crucificar o Egídio, porque todo jogo ele falha. Eu não entendo por que ele é escalado. E se por que ele é escalado, porque o presidente não cobra quem escala. É uma vergonha, uma vergonha. Está
horrível. Mas isso é a minha opinião de coração, não só como jornalista, é o que eu vi no jogo realmente, mas eu fico um pouquinho mais irritado. Hein, Sérgio Américo? Não se irrite, Mazela, pelo amor de Deus. Agora, eu também vi o jogo do Fluminense com o Sport e acredito, Mazela, tenho consciência disso, a situação do Fluminense é a mesma do Vasco. A chance de título para o Fluminense é a Copa do Brasil. Então, independentemente das lambanças que o Odair Hellmann faz, ele está certo em poupar jogadores. O material humano já é ilimitado, ainda poupando, a coisa piora. O Ganso entra, aquele futebol dele burocrático, de servidor público, né? Funcionário público, tocando para o lado, dificuldade no ataque, Marcos Paulo entrou no finalzinho, perdeu um gol feito. E o Sport Recife, embora também seja uma equipe limitada, mas muito bem postada em campo. Taticamente, gostei muito do Sport Recife, que está até com o mesmo número de pontos que o Fluminense agora no Campeonato Brasileiro, ambos com 14. Então, a derrota do Fluminense, que teve até mais posse de bola, mas eu até discordo de quem diz que posse de bola influencia. Claro que não. Mas, de qualquer maneira, para que o torcedor tenha uma ideia, o Fluminense teve a posse de bola, mas não soube traduzir essa superioridade territorial em gols. E aí foi para o espaço. Principalmente, infelizmente, por causa da lambança do Egídio. Empurrou o jogador do Sport dentro da área, aí ele ressuscitou o Hernani Brocador, hein? Que não fazia gol há um tempão, e justamente contra o Fluminense o Hernani foi ressuscitado pelo seu amigo Egídio, hein, Mazela? O Egídio pode ser gente boa, mas ele está jogando outra camisa. Olha, o Jorge está passando a cabeça, vamos estourar um pouquinho o programa para fechar. Eu não aguento, o técnico mexe mal, o Egídio joga, é uma lambança. E o Fluminense teve posse de bola tocando para um lado e para o outro. Não teve objetividade nenhuma. Como mexe mal daí, o time é um bando, e você falou, o segundo tempo do Sport foi nulo. Depois dos 10 minutos, o time do Sport cansou, só deu o Fluminense, não porque era melhor, porque o outro cansou. O Fluminense realmente está me dando muita irritação. Daniel, fala do lance do pênalti. Pênalti, claro. Pênalti bem marcado pelo Leandro Pedro Voaden, árbitro do quadro master da CBF do Rio Grande do Sul. Pênalti bem marcado, incontestável a marcação. Foi muito bem no jogo o experiente Leandro Pedro Voaden. Tá legal. Para fechar, o Jorge já me deu o sinal do tempo aqui. Jorginho e Bocão. Fala você, Bosch. Todo mundo rapidinho agora, os três aí para falar 1 Sport, 0 Fluminense. Eu estou extremamente irritado. Foi. Eu também fiquei irritado. Na 94 FM eu fui à loucura com o Egídio. Não só o pênalti, que foi um pênalti bobo a ser feito, né? E ele ainda se jogou com a cara de tacho, achando que o juiz ia entrar na dele. E o Leandro Pedro Voaden não entrou, e depois também no segundo tempo não acertou um cruzamento. Eu sou a favor. Aquele gorduchinho das redes sociais que fica falando para a torcida do Fluminense, eu sou a favor dele. Egídio, não. O gorduchinho sou eu, tá? Para ficar bem claro, e para o pessoal em casa entender, ele me sacaneando aqui, o gorduchinho sou eu. Rapidinho, todo mundo. Fala, Sérgio. Rapidinho. Agora, lembrando que o Egídio, no segundo tempo, salvou o que seria o segundo gol do Sport. Tirou a bola na linha. Não sei se isso faz com que ele pague pelo menos parte do pecado do primeiro tempo. Não. Para falar isso, você deve ter ficado quieto. Pô, brincadeira, Serginho. É o seguinte, como mexe mal o Odair, o time é limitado, mas poderia render mais um pouquinho se o técnico fosse um pouco melhor. E o Egídio falha há 300 anos. Eu não entendo por que ele não é sacado. Aí entrou o Danilo Barcelos no jogo, fez aquela cagada, foi expulso. E aí, será que na base não tem outro jogador? Não dá para entender. Não dá para entender a comissão técnica do Fluminense, não dá para entender nada. Fala, Jorge, e Bocão, para fechar, que você já fez assim, ó. O tempo já chegou. Fala. Só para encerrar, eu acho o seguinte, tudo que vocês falaram, eu concordo. Agora, tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração também, que a pandemia fez um desnível muito grande. Nenhum clube está bem. Quando você acha que um clube vai fazer alguma coisa, você vê o Flamengo, tomou de 5-0, né? Isso vai ficar marcado para o resto da vida na história do Flamengo, esse 5-0. Né? O Palmeiras empatou com o Grêmio mal das pernas, o Grêmio. Enfim, eu acho que tem que se analisar também esse momento da pandemia que influencia de uma forma geral, sem deixar de considerar isso. Tá. Fala, Bocão, fechando em cima do laço. Boca.
Concordo com o Jorge Ramos, discordo de todos vocês. O Daí Helma não tem material humano para fazer um ótimo trabalho. Está tirando leite de pedra. Está tirando leite de pedra. Para com O ele. Marco Júnior vai ser vendido. Vocês estão sofrendo demais. Vocês têm que saber sofrer. Parabéns, Jorge Ramos. A pandemia eu não quero desnivelou. Faz um ótimo trabalho com o material humano que tem. Parabéns, Odair. E outra coisa, do outro lado tem o Jair Ventura. Nosso Jair Ventura, que volta para vocês. É tudo gênio. É tudo gênio. Eu discordo. Tudo gênio. Você vai, tá bom, você tem que discordar. Eu discordo de você também. Brincadeira, melhor disso que ser surdo. Já já a gente volta com a terceira parte do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport dessa terça-feira, os nossos encontros, sempre às 8 da noite, repeteco meia-noite, e quarta-feira às 6 da manhã. Muito bom estar com você aqui na TV Max. Bom, lembrando sempre dos nossos apoios, começando com Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui. A CM é muito mais que uma academia. Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Júlio Consentino, irritadíssimo com o seu Fluminense. E restaurante Oi Ximenes, 6 endereços à sua escolha. Lapa e Glória, meus amigos Regis e Ximeninho. Rapaziada, vamos botar os mosqueteiros na tela? Vou deixar, tá aí, Jorge Ramos, o papai da Joana, que ontem completou mais um aninho. Como é o nome do neto, hein, Jorge? Antônio. O nosso querido Antônio, que é um capetinha, gente boa, muito esperto moleque. Jorge Ramos falou, Carlos Borges, Sérgio Américo, e você, não vou me dirigir mais a palavra, senhor Otávio Bocão, além de Daniel Pomeroy. Quero mandar um abraço aqui. Todos sabem que eu tô com... Alô, doutor Carmelo, eu tô com um bugre, hoje eu ando de bugre pela cidade. Um bugre branco, é só chegar que o Mazelão tá no bugre branco. Todo mundo com carro bacana, Mazelão com bugre. O bugre deu problema, de novo. Cara, arrebentou os pinos da roda no meio do... Cai no buraco! Eu falei, meu Deus do céu, cai no buraco. O bugre é o bugre mais famoso do Rio de Janeiro, o bugre do Mazelão. Alô, doutor Carmelo, obrigado, doutor Carmelo. Essa oficina é boa, hein, Marcelo? Não é nem oficina, parei na oficina M6 aqui no Recreio, do Marquinhos, que quebrou um baita de um galho. Só para dividir com vocês, eu me senti desse tamanho, pequenininho. A oficina é só de BMW, Mercedes, só carro de ponta. Aí eu cheguei com o bugre, motor Kombi 73. Falei, meu Deus do céu, que vergonha. Mas ele foi muito gentil. Para quem tirou carteira em Paquetá, tá bom pra caramba. Eu deixei ele, corta o Bocão aqui. Então, Marquinhos, um abraço carinhoso, obrigado pelo carinho. E detalhe, viu, Bocão? Não foi jabá, eu paguei. Não foi jabá. Não é que nem você que vai almoçar, jantar, sem jabá. Eu paguei, mas eu queria agradecer ao nosso querido Marcos pela gentileza com o bugre do Mazelão, bugre do Carmelão. É isso aí. Olha só, Flamengo jogando agora, a gente não pode falar nada, a gente não pode comentar, só desejar sorte ao Flamengo, né, Sérgio? E Borges, sorte ao Flamengo, porque a gente não pode falar nada com o jogo acontecendo e a gente aqui no Max Esporte. Projeção do meio de semana em Borges. O que é que nós temos quarta-feira? Vasco e Botafogo, 9h30 da noite em São Januário, na Colina Histórica. Quem apita? O meu amigo Daniel Pomeroy. Vasco e Botafogo, Rafael Claus, FIFA de São Paulo. É bom árbitro, Rafael Claus, na sua opinião, Daniel? Muito. É um bom árbitro, um dos melhores. Você se chama Daniel? Fica quieto. Poxa vida. É um dos bons árbitros e é um dos dois cotados para representar a arbitragem brasileira e sul-americana no Mundial do Catar 2022. Daniel, você está com pulga na cadeira que você vai pulando para o lado. Volta para a direita, Daniel. Você vai para a esquerda. O pirata só tem olho. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir com o Bocão. É o Bocão, para ver melhor o Bocão falar. É o vice-carpinteiro, não?
É um bicho carpinteiro. O que esperar, Sérgio Américo, de Vasco e Botafogo? Lembrando que no primeiro jogo o Botafogo venceu por 1-0 lá no Newton Santos. O Botafogo joga pelo empate, né, para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, eu vejo hoje o Vasco mais encorpado para enfrentar a equipe do Botafogo nessa partida em São Januário. O fator campo já não interfere muito sem torcida, mas eu vejo a equipe do Vasco mais fortalecida e acredito até que tem um certo favoritismo. Embora, como eu sempre diga, a gente colocar favoritismo em clássico, independentemente do momento de cada equipe, é meio complicado. O Botafogo, na minha opinião, tem que fazer uma partida sem se expor demais. Vai ter que ter um cuidado defensivo maior, porque o Vasco com Cano e Benítez vai ser um perigo para o Botafogo em São Januário, Mazela. Você pensa assim, Jorge Ramos? Eu penso um pouco diferente do Sérgio Américo. Eu acho que o Botafogo vai jogar como ele joga melhor, que é partindo no contra-ataque, né? Tem que tomar muito cuidado com o Benítez e o Cano, que são os melhores jogadores do Vasco. Se souber marcar bem, e essa vantagem citada do empate, que só deve ser utilizada no final da partida, não pode pensar nela, mas vejo um jogo extremamente equilibrado entre os dois, com essa leve vantagem do Botafogo por causa do empate. Tá certo. Bocão, o que esperar do seu Botafogo, do seu treinador para o jogo de amanhã? Eu tenho minhas dúvidas se o Botafogo será um time reativo, de jogar no contra-ataque. Eu acho que ele vai subir as linhas para justamente, se você fizer um gol no início, a estratégia do Vasco muda e ele vai ter que se expor mais ainda. E eu acho que o Vasco fará o mesmo. Não será um time reativo. Vai marcar com uma linha alta para justamente tentar fazer o gol e ficar 0-0, né? Começar do zero. Então, acho que é um jogo muito, muito equilibrado. Eu estou nessa vibe do Sérgio Américo, que o Vasco ainda já está mais encorpado do que o Botafogo. Tem um leve favoritismo, não por jogar em casa. O fator campo hoje não é uma coisa que pode ser predominante num clássico. Tá certo. Borges, a sua opinião a respeito da Copa do Brasil, segundo jogo, Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo, no caso. Eu acho que todo mundo falou mais ou menos o que eu falaria, que o jogo é equilibrado, mas que o Vasco tem melhor condições de ganhar a partida. Eu acho que o Vasco consegue um resultado durante os 90 minutos dos acréscimos e a partida vai para os pênaltis. Tá certo, então. Acho que está tudo. Alguém quer acrescentar alguma coisa envolvendo o Vasco da Gama e Botafogo? Não, está tudo dito, né? A arbitragem foi analisada pelo Daniel. E você participando das nossas redes sociais, dando opinião, pegando no nosso pé, falando, enfim. É muito legal ter você com a gente e os programas estão todos no YouTube, no canal do Max Sport. Meu querido amigo Daniel Vanderlei sempre com a gente, o amigo do Bilula. Bilula dá um trabalho para o Daniel também, que eu vou te contar ainda. Hein, Dani? Nosso querido Bilula, torcedor do Vasco e trabalha no Botafogo. É um sucesso absoluto. Então, para o Daniel, o Bilula é 0-0. 0-0, quem se dá bem é o Vasco da Gama. Atlético Goianiense e Fluminense, quinta-feira, lá em Goiânia. O que você acha que vai acontecer, meu amigo Otávio Bocão? Quem está jogando? Fluminense e Atlético Goianiense? Você não prestou atenção. Fala você, Jorge Ramos. Olha, são tantas emoções. Na realidade, eu acho que esse jogo é um jogo muito complicado. A equipe do Atlético Goianiense é uma equipe que está subindo de produção, fez um jogo interessantíssimo com o Atlético Mineiro, mas o Fluminense sai com essa vantagem do empate também. É um jogo fora, o Fluminense vem abalado com uma derrota, mas eu ainda acredito que o Fluminense possa sair com um empate nessa partida. E o empate dá a classificação ao Fluminense. Então, eu acredito que isso que vai acontecer, um empate com a classificação do Fluminense, apesar do bom momento do Atlético Goianiense. Tá certo, então. Ô Bocão, esse empate é uma baita de uma vantagem para o Fluminense? Ah, sim, não tenha dúvida nenhuma. O Fluminense... Eu acho que o Fluminense classifica com tranquilidade. Eu acho que eu estou acreditando muito na vitória do Fluminense. O Fluminense, eu ainda continuo achando que o Fluminense vai. É claro que se o Marcos Júnior for vendido, eu acho que o Fluminense perde muito. Marcos Paulo, perdão. For vendido, eu acho que o Fluminense perde muito, né, na capacidade de velocidade, de finalização.
Mas eu acho que o Fluminense vai passar com tranquilidade do Atlético Goianiense. Apesar que o Atlético Goianiense joga todas as suas fichas na Copa do Brasil, já que no Campeonato Brasileiro não vem bem. Deu uma melhorada. O Wagner Mancini, por elenco que tem, eu acho que faz até um belo trabalho. Até um comparativo com o Fluminense, que tem um elenco melhor tecnicamente, mas o treinador, na minha opinião, não resolve nada. E você falava do Marcos Paulo, que vem mal há muito tempo, que está sendo pretendido pelo futebol português, se não me falha a memória, ele já sempre joga fora de posição. Ele joga como 9 ou como 11, ele é jogador para vir do meio e vir de trás. Mas, enfim, eu já não aguento mais falar, o cara tá, pô, mas ela tá muito chato. Eu tô chato realmente porque eu vejo muita coisa errada. Quem apita esse jogo, hein, Daniel? O ato é Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, que voltou de uma contusão, e inclusive ele seria o ato do jogo no Maracanã, e foi substituído pelo Caio Augusto Max Vieira, e agora ele volta para dirigir esse segundo jogo. E só para finalizar, Mazella, queria dar a melhor arbitragem desse final de semana. Edna Alves Batista, Atlético Goianiense 3, Atlético Mineiro 4. A melhor arbitragem da semana. Perfeito, Daniel, perfeito. Olha aqui, estamos caminhando para o final do programa. Rapidamente, Sérgio e Bosch, para fechar o Fluminense rapidamente contra o Atlético Goianiense nessa quinta-feira, depois de amanhã. Serginho. O Sérgio. Aposto ainda... Calma, Bosch, você já vai falar. Calma, garoto! Fluminense passa, Mazella. Acredito que sim, pelo menos com empate. Tá certo. Fala agora. Carlinhos, fala você, Carlinhos. Em homenagem à sua camisa, homenagem aos 70 anos da TV brasileira, que você é o ícone dessa TV, o Fluminense vai passar com os pés nas costas. O Nenê joga. Ah, meu Deus do céu. O telefone quase caiu aqui agora. Meu Deus do céu. Tá certo. Olha só. Nessa reta final, já analisamos os jogos que acontecerão na quarta e na quinta. Isso, Jorginho, na quarta e na quinta. No segundo bloco, falamos do que aconteceu no final de semana. Lamentando não ter o Roberto Sander com a gente, por problemas técnicos da sua internet, não deu para colocá-lo no programa. Vamos convidá-lo numa outra oportunidade. E no primeiro bloco, agradecendo desde já a nossa Mel Garcia, falando do judô, que é um esporte importantíssimo na história do esporte olímpico brasileiro. Então, Mel, seja bem-vinda. Marcos Bigu, Jaime Luiz, Maíra de Assis, Paulo Bizarro, Paulo César Oliveira, além dos meus mosqueteiros. O Marcelo Figueiredo, semana que vem, vai estar com a gente também. E o nosso queridíssimo Daniel Pomerano. Para fechar o programa, como a gente não acerta rigorosamente nada, mas não pode enrolar, os 2 jogos da semana. Pode até falar do Flamengo, então, só como brincadeira, assim, ver se a gente acerta alguma coisa, que a gente não acerta nada e pode brincar com a gente também nas redes sociais. Começando com o jogo de quarta-feira, Vasco da Gama e Botafogo. Você, Otávio Bocão. Primeiro, mandar um abraço para meus amigos do Resenha Alvinegra, que eu estreio quarta-feira, amanhã, 1h30 da tarde, no YouTube e no Facebook, Mazella. Resenha Alvinegra, com Cadu, com Carlos Godinho, produção do Carlos Godinho, André, Fernanda. E eu acho que o Botafogo passa com empate de 1-1. Tá certo, então, parabéns a você, Bocão, pelo novo trabalho no YouTube com a galera do Botafogo. Tá certo, então. Resenha Alvinegra. Resenha Alvinegra. Eu recebo de vez em quando algumas coisas deles também, muito legal. Resenha Alvinegra, tá aí o Botafogo. Tomara que você estreie com sucesso, com o pé direito. O torcedor Vasco vai ficar meio irritado. Sérgio Américo. Vasco 2, Botafogo 0 na Copa do Brasil. Copa do Brasil, você, Jorge Ramos. Botafogo vence por 2-1. Tá dando o Botafogo de 2-1 até agora. Você, Daniel Pomeroy. 1-1. Aí dá Botafogo. Ficou em cima do muro e sentia tua malandragem. Ok. Para você, o meu querido Carlos Bosch, para fechar, eu deixei você para esse jogo com você, para você fechar e não ter réplica. Vasco 1-0, gol de Cano aos 45 do segundo tempo de pênalti, e o Fernando Miguel vai pegar 3 pênaltis na cobrança de penalidade máxima na decisão. É um brincalhão. Eu achei que ele ia falar 4-0, ele está traumatizado com 4-0, ele ficou traumatizado. Ah, meu Deus do céu. Começando então agora Fluminense e Atlético, ou melhor, Atlético Goianiense e Fluminense, quinta-feira em Goiânia. Começa com você, Daniel Pomeroy. 1-0 Fluminense. Você me emocionou agora, hein? Com tudo que acontece no Fluminense, vamos lá, Flusão. Você, Sérgio Américo. 1-0 Fluminense, gol de Egídio.
Aí já virou brincadeira. Tomara que aconteça, tomara. Jorge Ramos. Eu acho que esse jogo vai ser empate em 1-1 com o gol do Egídio também. Eu acho que o Egídio vai se recuperar, mas vai ser empate e o Fluminense passa. Bons fluidos para o nosso Egídio, bons fluidos positivos. Otávio Bocão. 2-1 Fluminense, 2 gols do Nenê. Bom, Bocão, bom, até que enfim, Bocão. Para fechar o programa, meu querido Ursão do Vral, Atlético Goianiense and Fluminense. Em homenagem ao ícone da TV brasileira, a melhor camisa do programa, 4-0 Fluminense, 3 gols do Nenê e 1 do Paulo Henrique Ganso. Cara, eu fiquei preocupado. A última você falou 4-0, deu o contrário. Pelo amor de Deus. Não sei se falou, pelo amor de Deus. Bom, estamos chegando ao final do programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Uma alegria tê-los com a gente aqui todas as terças-feiras no Max Sport. É bem legal, a gente fala sério, a gente se diverte, a gente brinca, a gente informa. Enfim, vários esportes para você se aproximar mais, conhecer, saber o que está fazendo, não só futebol. Essa é a finalidade do programa. Entretenimento com muita informação, muito debate. Obrigado ao Daniel Pomeroy, obrigado ao Jorge Ramos, ao Sérgio Américo, ao Otávio Bocão e meu querido amigo Carlos Bosch. Próximo encontro, terça-feira, 8 da noite, aqui na TV Max. Porque você já sabe, o Rio corre para Max.